Fala, fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje, nessa aula, nós vamos aprender a descrever lugares, a falar de características de lugares. Por exemplo, esse lugar que é bonito, esse lugar que é feio, nossa, que lugar fedido, essas coisas assim. Nós vamos aprender a dar características a lugares, sejam cidades, sejam países, estados, o quarto, um banheiro, um parque, um estacionamento, enfim, qualquer lugar. Nós vamos aprender algumas estruturas que possibilitam alguns mecanismos da língua que possibilitam com que nós façamos essa descrição desses lugares, né? Então, bora que bora, bora ver. Se você ainda não segue a gente no Instagram, dá uma seguida na gente lá para você poder ter outros conteúdos, que são conteúdos bem maneiros que a gente posta lá. E tem muito conteúdo todo dia, tá, gente? Todo dia a gente tá postando uma coisa, ou quase todo dia. É bem raramente a gente não posta alguma coisa lá, mas todo dia tem alguma coisa para você aprender de bacana lá, tá bom? Então não deixa de seguir, @InaRushEnglish. Belezinha, então, gente, vamos aprender a descrever lugares. Primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente poder fazer a descrição de algo, a gente geralmente utiliza uma classe de palavra que é um adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é justamente uma palavra, né, um termo, que dá uma característica, que atribua alguma característica a alguma coisa ou a alguém. Por exemplo, grande, pequeno, perigoso, seguro, alto, baixo, tá? Tudo isso é adjetivo, são palavrinhas que atribuem alguma característica a alguém ou a alguma coisa, né? Nesse caso da nossa aula de hoje, nós estamos conversando sobre características de lugares. Nós estamos conversando sobre adjetivos que atribuem características a locais, tá? Então vamos lá. Por exemplo, em inglês, big, small, happy, sad, aí mais para a pessoa, né? Mas a gente tem aí diversos adjetivos. E agora a gente vai aprender alguns desses adjetivos, tá? Obviamente aqui é uma lista muito pequena, perto de tudo que pode ter. Então eu peço para você que se interesse sobre o assunto, pega o seu celular e dá uma googlada e vai aprendendo alguns adjetivos que sejam possíveis de se utilizar com lugares, mas obviamente eu vou deixar aqui para vocês alguns adjetivos para que vocês já possam começar a praticar suas frases, suas sentenças e falar de outros lugares. E eu acho também que vocês já devem saber outros, como por exemplo big, small, né? E enfim, alguns outros vocês já devem saber. Então vamos só observar a primeira coisa aqui, olha. Os adjetivos de cima, eles se opõem aos adjetivos de baixo. Então, toda vez que eu entender esse adjetivo de cima, eu já vou conseguir compreender também o de baixo, beleza? Então, ó, primeiro não precisa repetir comigo, é só você ouvir e para você tentar entender a palavra. Olha, clean. Um lugar que é clean é um lugar em que houve uma limpeza, um lugar que não tem uma bagunça, né? É um lugar que não apresenta sujeira. Esse lugar é um lugar que está clean, tá? E já o lugar que apresenta uma sujeira, olha aqui na foto, um lugar que não tem essa questão da limpeza, da higiene, é um lugar dirty, ok? Então agora você pode repetir comigo. Clean, dirty. Ou então dirty, tá? Agora vamos dar uma olhada nessas duas fotos aqui. Aqui eu tenho um parque. Nesse parque tem um movimento de algumas pessoas. Olha, não tem barulho, não tem movimento de gente. É um lugar que passa uma tranquilidade pra gente. É um lugar que ele tá quiet. Quiet. Diferente desse local aqui embaixo, olha. Tem muito movimento de gente, as pessoas estão passando o tempo inteiro. É um local que está assim, sempre cheio de movimento, cheio de gente, cheio de coisas acontecendo. É um local que está sempre muito busy. Então agora você pode repetir para mim. Quiet, busy. Agora vamos para a outra coluna, olha. Eu tenho aqui, olha,
esses edifícios. Esses edifícios vocês acham que são edifícios mais antigos, edifícios mais que têm a ver com a nossa época atual? São edifícios que têm essa questão mais moderna, essa questão mais de hoje, né? Então são edifícios que são modern. Modern. Diferente desses aqui, ó. Esse localzinho aqui, essa cidadezinha, essa vilazinha aqui, olha, é uma vilazinha que não é de agora. Essa vilazinha foi construída, ó, há muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, né? Esses edifícios são o contrário de modern, eles são ancient. Eles são ancient. Agora repete comigo, olha, modern, ancient. Mais uma vez, modern, ancient. Agora vamos para a última coluna. Olha, eu tenho aqui um cofre, né? A pessoa está guardando isso aqui nesse cofre para que isso fique safe. Então também existem lugares em que eu posso andar pela rua tranquilo e calmo e me sentir safe. São lugares que são safe para se andar à noite, né? Para se andar com mais tranquilidade. Diferente de outros lugares, que eu preciso ficar mais atento, que alguma coisa ruim pode acontecer, porque são lugares mais dangerous. Dangerous. Então agora repitam comigo. Safe, dangerous. Safe, dangerous. Muito bem, então agora a gente já aprendeu alguns adjetivos aí que vão ajudar a gente na hora de poder descrever esses lugares. Mas mais uma vez eu peço para vocês, eu imploro, eu suplico que vocês se interessem e deem uma googlada depois que assistirem essa aula e que forem lá no nosso Instagram curtir tudo. Aí você dá uma googlada e vai aprender outros adjetivos que podem descrever lugares, tá bom? Vamos continuar aqui então a nossa aula para a gente poder aprender a descrever lugares com o verbo to be. O verbo to be, gente, apesar de muita gente ter raiva dele, ele é tipo assim, um maravilhoso, porque ele serve para diversas coisas, né? Só para você ter noção, em português nós temos 2 verbos para poder falar tudo que o verbo to be fala, que é o verbo ser e o verbo estar. E por esses 2 verbos serem verbos assim, que são presentes em... nem sei, muita parte assim do nosso discurso, eles servem para muita coisa. E descrever as coisas é uma das coisas que a gente pode descrever lugares, né, pessoas, né, objetos, enfim, descrever qualquer coisa é uma das coisas, um dos usos que a gente pode dar para o verbo to be. E eu vou apresentar para vocês aqui 2 formas, 2 estruturas, 2 padrõezinhos de estrutura que a gente vai usar. Geralmente a gente usa o esse, porque a gente está falando de um lugar, tá vendo? Mas se a gente tiver algum plural, por exemplo, eu estiver falando das cataratas do Iguaçu, que é plural, aí eu vou usar o are, tá? Porque a gente já sabe que it is e que they are. Beleza? Então, se for uma coisa no nome com um nome singular, eu vou usar o is. Se for no plural, eu vou usar o are. Beleza? Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui nessas estruturas que eu tenho aqui. Olha, sujeito, verb to be e adjetivo. É a coisa mais simples, olha. Paris is beautiful. Sujeito Paris is é o be. E o beautiful é um adjetivo. Então, com essa estrutura aqui, eu já consigo descrever alguns lugares. Tem outra forma de falar? Tem outra forma de falar com o to be também. Olha só que legal, essa daqui é um pouquinho mais complexa, mas a estrutura é fácil de se entender. Ó. Aqui eu estou falando que Paris é linda, né? Que Paris é bonita. Mas eu poderia falar que Paris é uma cidade bonita também. Não poderia? É esse babado que eu vou fazer aqui agora com São Paulo, olha. São Paulo is a modern city. São Paulo, subject, is, be, on, depende do sonzinho que começa a próxima palavra. Alright? O adjective e o noun, ó. A modern, que é o adjective, e o noun, que é o substantivo. O que é São Paulo? É uma cidade. Então, São Paulo é uma cidade bonita. Beleza? Muito tranquilo isso aqui, né, gente? Muito tranquilo mesmo. Então, olha, Paris is beautiful e São Paulo is a modern city. Eu poderia falar também, olha, São Paulo is modern
Ou eu poderia dizer que Paris is a beautiful city. Ok? Vamos lá. Ó. Outras formas da gente poder descrever algum lugar. A gente pode utilizar verbos que expressam o sentido que aquilo ali está aguçando. Por exemplo, olha só, eu entro numa sala, a sala está fedida. Eu posso falar assim, olha, que essa sala, né, this room smells bad. Ela cheira mal, tá? Isso em português você fala assim, beleza, faz sentido. Mas e na hora que eu venho pro look? Those mountains look amazing, né? Que aquelas montanhas, elas olham, elas aparentam, né? Maravilhosas. Então, tipo assim, a vista que eu tenho delas é maravilhosa, sacou? Aqui em português já faz um pouco menos de sentido pra gente. Aqui, ó, essas duas aqui são mais difíceis de acontecer. Né? Vocês vão usar menos. Não é que elas são difíceis de acontecer, mas vocês vão usar menos. A verdade é essa. Então, por exemplo, olha, the park sounds quiet. Tipo assim, nossa, essa rua tá silenciosa, né? It sounds quiet. O parque tá silencioso, né? Ele sounds quiet, né? Vamos supor que você tá dentro de casa também, você começa a ver que tá rolando um babado ali fora, que começa o bicho pegar, tiro comer e tal. Você fala assim, nossa, the street sounds violent. Ela tá soando violenta, tá? E o feel é quando você, tipo assim, sente, isso aqui tá me fazendo... eu tô sentindo, né? Esse lugar me faz sentir assim, olha. Então, ó, this house feels like a dangerous place. Essa casa, né, me faz sentir, né, passa a sensação de que é um lugar perigoso. Belezinha, galerinha? Então, olha, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui explicar direitinho para vocês esses mecanismos da língua. Mais uma vez, se interessem, acessem nosso Instagram, segue a gente, curte lá bastante os nossos posts para eles começarem a aparecer mais para você e daí você conseguir acompanhar também diariamente tudo aquilo que a gente posta lá. Né? E, inclusive, você conseguir acompanhar os materiais que vão sendo lançados no Instagram na semana que a aula sai no YouTube. Porque essa aula que sai no YouTube, ela está sendo trabalhada, esse assunto está sendo trabalhado no nosso Instagram nessa semana. Então, se você começar a seguir o nosso Instagram, você vai começar a pegar todo o processo acontecendo durante a semana. Então, olha, estou esperando vocês no nosso Instagram. E se você quiser baixar esta lição, outras lições e fazer várias outras atividades, você pode acessar o nosso site, que é www.inarushenglish.com.br. Você vai fazer um cadastro gratuito lá e você vai ter acesso a alguns cursos gratuitos de inglês e também acesso a aulas e lições grátis para você praticar o inglês, não deixar o inglês sair da linha, tá bom? Tô esperando vocês lá e bye bye, don't be a stranger!